Irmãos, abre comigo em Eclesiastes capítulo 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O que eu quero falar nessa noite é algo que Deus pôs no meu coração, sobre a opressão. Quantas pessoas agora estão oprimidas? Talvez você está aí oprimido, e você nem sabe o que está acontecendo, mas se você pudesse ver o reino espiritual agora, você iria ver a opressão do diabo contra a sua vida, contra a sua família. A opressão é uma das maiores armas de Satanás para destruir as pessoas. Ele coloca um peso, um fardo sobre os seus ombros, que com o passar do tempo, se você não tirar esses fardos da tua vida, se você não entregar nas mãos do Senhor, esses fardos vão te deixar louco. Talvez seja um casamento atribulado. Quantas pessoas vêm lutando com o seu casamento, passam anos após anos, e a cada dia, em vez de melhorar, vai só piorando a situação. Algo precisa ser feito para que essa opressão venha sair da tua vida. Talvez seja você começar a orar, você fazer a tua parte, em vez de ficar esperando o outro mudar. Sempre há uma saída para a pessoa que está opressa, principalmente para nós que conhecemos a Deus. Nunca desista disso, irmãos. Mas o propósito do diabo é justamente esse: fazer com que você desista e você se entregue. A opressão pode ser talvez um vício que você não consegue vencer, e você tem vergonha, e ninguém sabe disso, é só você e Deus. Mas aquilo ali te corrói por dentro, aquilo ali te tira a vontade de querer fazer as coisas. Ela faz você perder a vontade de viver. Quantos crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, têm experiências com Deus, têm uma vivência com Deus, mas a opressão da carne, aquilo que é muito mais forte que você, é aquela circunstância que nunca muda, aquilo ali vai te deixando louco. Você muitas vezes começa a tomar remédio. Quantos cristãos não precisavam, mas agora tem que viver à base de remédio, viver à base de consultas, com psicólogo, psiquiatra. Não é errado isso, porque nós vivemos num mundo complicado, é difícil mesmo, e a nossa mente é tão atribulada. Hoje nós recebemos tanta informação, muito mais do que os nossos pais, nossos avós. Então é tanta informação na nossa mente, e já está comprovado que isso vai deixando a gente doido mesmo, se a gente não souber filtrar aquilo que entra na nossa mente. Tantas notícias ruins, se tivesse apenas notícias boas na TV, mas não tem. Na internet você só vê notícia ruim. Isso tudo vai deixando uma opressão na nossa vida, a gente não consegue se libertar disso. Então esse é o propósito do diabo, fazer com que a opressão seja tão forte que você simplesmente se entregue e pare de lutar, e pare de acreditar que você pode ser liberto disso. Mas graças a Deus, como eu disse, existe uma saída. Eu queria que você viesse comigo lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o versículo 38. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela me dá esperança. Atos 10, o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para isso. Ele veio para libertar os oprimidos do diabo. As pessoas que estavam escravizadas por alguma opressão que seja, Jesus veio para libertá-las, e ele fez isso. Ele curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus também, ele quer te usar para curar, para libertar as pessoas, porque o mesmo Espírito Santo, a Bíblia diz, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, exatamente o mesmo, ele está dentro de nós. Amém? Para isso nós precisamos primeiro sermos libertos. Você não pode libertar alguém se você está preso. Você precisa, em primeiro lugar, ser liberto. Deus precisa te libertar completamente. E eu tenho certeza que se você buscar o Senhor com persistência, ele vai te libertar. Mas tem que ter persistência, porque o diabo, ele não vai soltar, ele não vai te deixar tão fácil assim. Nós vemos na representação ali de Moisés com Faraó,
Faraó representando o diabo e Moisés, o libertador, representando como se fosse um Cristo. Mas Faraó não deixou, ele não queria que o povo de Israel fosse liberto daquela opressão, daquela escravidão. E já se passaram 400 anos, e mesmo no final ali de tudo, né, aquele povo decidiu seguir Moisés, e até Faraó concordou, mas de última hora, mesmo assim, ele tentou de novo. E é assim que acontece, quanto mais a gente vai se distanciando do inimigo, aí que ele vem com todas as forças para você voltar atrás na sua decisão. Mas a promessa é que Deus, Ele te dá o livramento total, é para sempre, você nunca mais vai se lembrar, porque foi o que Moisés falou: olha, veja o grande livramento que Deus dará a vocês, vocês nunca mais vão passar por isso, porque a libertação vai ser completa, amém? Então você precisa crer nisso, vai ser algo completo, não quer dizer que você não vai ter lutas na tua vida mais, mas você vai estar liberto, porque uma coisa é você pecar, todos nós pecamos, uma coisa é você cair em tentação em algum momento, todos nós caímos em tentação, mas uma coisa é você ser escravo do pecado. Então, a Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 1, que se Cristo nos libertou, agora nós somos livres de verdade e não devemos voltar mais a um jugo de escravidão. Então não aceite mais isso, irmão. Você pode cair, você pode errar e vai acontecer, né? Não adianta a gente debater isso. O que a gente tem que debater é o seguinte: quando acontecer, o que você vai fazer? Se você não souber lidar com isso, você vai endoidecer, porque a opressão do diabo vai te vencer. Então você precisa lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre, ela se renova a cada manhã, sabe? Em vez de você começar a ficar reclamando para Deus os seus problemas, comece a falar as promessas. Você quer ser liberto? Comece a profetizar, comece a falar: Senhor, o Senhor disse que Jesus me libertou e verdadeiramente eu sou livre, então eu não aceito isso mais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente vai sendo vencido tanto, sabe? Talvez naquele pecado, ou talvez lá na tua casa, você não consegue ter paciência. E o que acontece? As nossas orações, não é orações de fé mais, é oração de reclamação. Você só reclama, você só fala: Senhor, ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. É lógico, nós devemos nos humilhar. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Deus exalta quem se humilha, e não quem é humilhado, como aí eles aí dizem, né? Ah, Deus exalta os humilhados. Não, Deus exalta os que se humilham, é diferente. Foi isso que Jesus disse. Então, você tem que se humilhar na presença de Deus, mas chega um momento que você tem que parar o que você está fazendo e começar a decretar a tua vitória. Você falar: Senhor, eu confio no Senhor, essa vitória é minha, eu não aceito mais viver nessa opressão do diabo. Então está nas tuas mãos também você se libertar disso, sabe? Então, quando você começa a confessar com a tua boca as promessas de Deus, então Deus começa a te honrar, porque a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, amém? Então, se você não sabe quais são as promessas de Deus, eu vou te dar uma dica: pesquisa no Google, entra no Google lá, promessas vida financeira, promessas vida amorosa, promessas para o meu casamento, promessas para a família. A Bíblia diz, né, que Deus faz da estéril ser mãe de muitos filhos. Você que não consegue ter filhos, comece a profetizar, comece a declarar as promessas, e você vai ver, o diabo vai fugir de você, porque Deus vai operar em teu favor, Deus vai honrar, não importa o tempo que demore, amém? Eu me lembro que durante muito tempo da minha vida, eu debaixo de opressão, o diabo querendo que eu desanimasse, eu citava uma passagem, está lá no Salmo 118, em que Davi disse: eu não morrerei, pelo contrário, eu viverei e anunciarei as grandes obras de Deus. Hoje eu estou vivendo essa palavra que eu profetizei, eu plantei, porque as palavras são como sementes, né? Como diz o pastor Edmar. Então, eu plantei e estou colhendo aquilo que eu plantei, mas eu sabia que se eu ficasse plantando somente coisa negativa, eu também ia colher. Então, durante muito tempo, eu confessava as promessas de Deus, e hoje eu tenho visto o Senhor cumprir cada uma delas. Glória a Deus. Então, as opressões elas vêm tanto para quem obedece a Deus, como para quem não obedece. Nós vemos o caso de Jó, por exemplo. Jó, ele foi oprimido pelo diabo de forma terrível. Eu não sei se já existiu pessoa que sofreu tanto quanto Jó, mas a opressão em cima dele foi terrível.
Ele usou até os amigos dele, os únicos amigos que ele tinha, para os amigos jogar na cara dele, para que ele pensasse que talvez tivesse alguma coisa errada com ele. Então não tinha algo de errado. É porque o diabo mesmo quis acabar com ele, porque ele era um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Então nós não estamos livres disso, da opressão do inimigo. Não somos melhores que ninguém. E muitas vezes a gente acha que nós somos até melhores que Jesus, né? Não, eu não mereço passar por isso, eu sou filho de Deus. Só que Jesus falou, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu fui perseguido, vocês vão ser. Então, Jó passou por tudo isso, por obedecer a Deus. Mas existe um caso que é muito mais frequente. É quando a pessoa, ela desobedece ao Senhor. Então nós vamos ver um exemplo aqui. Está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Abre comigo lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aqui está dizendo que o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor, e por isso Deus entregou eles nas mãos dos midianitas, para serem oprimidos. Então, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus, por nos amar tanto, Ele precisa nos disciplinar. Então não pense que o amor é aquele que passa a mão na nossa cabeça. Não, Deus nos ama tanto que Ele não quer nos perder. E por isso, Ele permite as provações, Ele permite a disciplina. Ele nos disciplina porque nós precisamos aprender as lições, parar de dar cabeçada na vida, parar de ser teimoso. O próprio Deus disse, vocês são um povo de dura cerviz. A cerviz é um pedaço, é um osso que tem aqui, ó. Deus estava dizendo, vocês são um povo que não se dobram, um povo que não abaixa a cabeça, um povo que não se humilha na minha presença. Então era um povo rebelde, irmãos. E eles sofreram por 7 anos na mão dos midianitas, e era muito desgastante, porque todas as vezes que eles plantavam, esperavam ficar pronta a colheita, vinham lá os inimigos numa tropa gigantesca como gafanhotos e acabavam com tudo. E eles não podiam reclamar para Deus. Deus, o que está acontecendo? Não, eles estavam plantando. Por quê? Eles desobedeciam a Deus o tempo todo, não queriam obedecer a palavra. E o próprio Deus disse, se vocês me obedecerem, lá em Deuteronômio capítulo 8, vocês vão colher do melhor dessa terra, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Mas se vocês desobedecerem, o inimigo vai roubar tudo de vocês. Vocês vão plantar e não vai dar em nada. Vocês vão juntar dinheiro, não vai adiantar. Vai parecer que vocês colocaram num saco furado. Sabe? Então, quando as coisas dão errado, é hora da gente avaliar os nossos caminhos. E muitas vezes o Senhor disse isso. Ele disse, olha, veja por onde vocês têm andado. Vocês têm feito o que é errado diante de Deus. Ah, mas tem tanta gente que faz. Uma vez eu fiquei perguntando isso. Senhor, mas tem tanta gente lá na igreja que faz alguns pecados aí e tal. Por que eu não posso fazer? Porque tem hora que a gente fica querendo pecar mesmo, né? Porque nós estamos presos a essa natureza. E aí um dia o Espírito Santo falou bem forte comigo, mas você não é todo mundo. Eu te separei de um chamado. Eu tenho para você algo único, especial. Então você não é todo mundo. Nós precisamos parar de nos comparar com os outros. E nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Talvez a gente passe por um problema hoje, não quer dizer que é Deus. Viu, irmãos? Não quer dizer que é Deus pesando a mão. Não quer dizer que é Deus que está querendo que a gente passe por aquilo. Mas pode ser sim, alguma semente ruim que a gente plantou lá atrás. Porque nós sabemos que existe uma lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz. E por isso a Bíblia diz,
não zombe de Deus, não brinque com as coisas de Deus. Então pode ser sim, e o melhor que a gente pode fazer, sabe o que é? Não é reclamar, mas é abaixar a cabeça e falar: Senhor, se eu fiz algo de errado, se eu estou pagando por algo, me perdoa, Senhor. E põe um ponto final nisso, Senhor. Eu não quero mais colher isso, e que o Senhor venha mudar a minha vida. Então, existe sim, né, aquilo que a gente colhe, e nós devemos vigiar muito. E esse povo então ficou muito debilitado, ao ponto deles ficarem muito desgastados. Mas vamos ver o versículo 7, o que Deus vai responder a eles. Versículo 7: Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes diz: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Aqui o Senhor explicou a razão, porque eles estavam sofrendo. Teve momentos que eu já passei de sofrimento que eu me questionei, e teve um silêncio de Deus, mas quando eu menos imaginei, veio uma luz, e eu entendi: nossa, foi isso aqui, ó. Eu passei por um momento. Eu me lembro que eu namorei uma moça uma vez. Eu estava cansado de esperar em Deus, né? Chega esse momento do solteiro. Quem está solteiro aqui, gente? Então vocês sabem o que eu estou falando, né? Chega um momento que você não aguenta mais. Eu achei que eu já estava subindo as paredes já. Eu não estava aguentando, a minha carne estava gritando. E eu pensava: eu não posso fazer besteira. Eu não posso dar certo com a pessoa errada. Porque se eu der certo com a pessoa errada, pode ser que eu não volto mais para a presença de Deus. Sabe quando você vai vendo um monte de gente, né? Um caindo de cá, outro pecando ali. E eu via o caminho que eles tomavam, muitos nem voltavam mais para a igreja. E eu pensava: eu não posso. E já fazia 3 anos, eu estava lá em Belo Horizonte fazendo seminário. E eu via os meus amigos todos namorando, né? Alguns fazendo algo mais. E eu via tudo aquilo e eu pensava: eu não vou perder o meu foco. Eu vim aqui para estudar, eu vim aqui para aprender de Deus. E se Deus permitir, amém. Mas se não for para ter ninguém, amém também. Mas chegou um momento que eu não estava aguentando mais. Eu falei: Deus, eu preciso colocar um namorado no meu caminho. E aí eu ficava o dia inteirinho pesquisando, né, no Orkut. Era o Orkut na época, né? O sofrimento, nossa. E você ficava pedindo, eu ficava pedindo: oh Deus, ilumina aqui alguém, sabe? Mas eu estava querendo fazer do meu jeito. E foi então que, de repente, eu vi uma moça. E eu pensei: vai ser essa aqui. Fui lá, puxei assunto, né? E namoramos lá. E estava dando tudo certo, mas com a pessoa errada. Porque era uma pessoa que não queria buscar Deus, não queria compromisso com Deus. E durante todo o tempo foi muito desgastante, o tempo que eu namorei com ela, porque eu queria que ela fosse do meu jeito. E eu não consegui mudar ela. E o problema nosso é esse: a gente quer mudar a pessoa. E eu queria o tempo todo que ela fosse firme com Deus. Eu queria, sabe, converter ela à força. E ela já era crente, era da igreja, mas, sabe, crente frio. E depois de muito sofrimento, de muito desgaste, eu fiz aquela oração que Jesus fez lá no Getsemane. Sabe aquela oração que ele fala assim: Pai, seja feita somente a tua vontade. Não vou fazer a minha, mas faça a tua. Porque dentro de mim, eu não tinha nem coragem de orar pedindo para Deus fazer a vontade dele, porque eu pensava: ixi, Deus vai fazer com que eu termine esse namoro. E eu não quero ficar solteiro de novo. E o medo muitas vezes nos faz não orar dessa forma. Mas é a oração que Deus responde mais rápido, pode ter certeza. Essa oração, ela vai no céu rapidinho. E Deus naquela noite, Ele tocou no meu coração: deixa tudo que você está fazendo aí. E eu já tinha formado um seminário. E Ele falou: deixa tudo e vai para a casa dos seus pais. Volta para a terra lá dos seus pais. Meus pais estavam morando em Franca. Só sei que eu falei para essa pessoa, eu falei: ó, Deus falou para eu voltar, mas é para que dê certo mesmo, para a gente casar mais, né, logo. Porque eu preciso de dinheiro, aqui eu não estou ganhando dinheiro, como é que nós vamos casar? Só sei que eu vim muito triste de Belo Horizonte, porque eu pensei: ai, como é que vai ser agora o meu futuro, né? E como é muito longe aqui de Paraíso até Belo Horizonte, eu pensei: não vai dar para mim ir muito lá. Mas Deus foi rápido. No dia seguinte,
essa pessoa me ligou e falou: não vai dar certo, não quero mais. Me tratou com frieza, por telefone mesmo nós terminamos. Só sei que eu fiquei muito abalado porque mais uma vez tinha dado errado. E nós precisamos entender uma coisa: se Deus está fechando as portas e fechando, pode ser livramento. Porque hoje eu louvo a Deus, porque eu fiquei muito tempo ali sofrendo, né, por amor. E muita gente sabe o que é isso. Eu fiquei praticamente quase em depressão, não queria sair de casa direito. Até que um dia, uns irmãos aqui da igreja me chamaram para ir orar lá no Manaim, porque ia ter um acampamento de carnaval. E eu, assim, sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, eu aceitei. Quando nós fomos orar lá no Manaim, foi quando teve o acampamento Mais de Ti, Menos de Mim. Foi tremendo aquele acampamento, mas uma semana antes nós fomos lá orar. E ali Deus me renovou, e renovou a esperança dentro de mim. E eu pensei: não tem nada errado, Deus fez a vontade dele. Eu pedi para Deus fazer a vontade dele, se deu errado é porque não era de Deus. E foi no acampamento que eu conheci minha esposa Thaís. Amém? Então, olha que bênção. Eu pensava: Deus vai demorar, pode ser que vai demorar anos, mas eu me fortaleci tanto em Deus que eu pensei: se demorar eu não estou nem aí, porque agora eu estou completo. E talvez Deus está esperando você ser completo para você encontrar outra pessoa, porque você não vai encontrar a cara metade, não existe isso. Mas você também não vai encontrar uma pessoa que vai completar você, senão não vai dar certo. Se você estiver procurando alguém para completar você, vai dar problema, porque você vai colocar um fardo sobre essa pessoa que ela não vai suportar, porque ninguém consegue suprir uma pessoa totalmente, é só Deus que pode fazer isso. E quando eu estava completo naquele acampamento, eu estava com meu coração voltado para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ali a Thaís já estava lá e eu nem sabia que ia ser a minha esposa. Então, meu irmão, confie no Senhor, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Então, Deus revelou através do profeta a razão pelo qual eles estavam sofrendo opressão. Ele disse: olha, eu vos fiz subir do Egito, tirei vocês lá da escravidão, tirei vocês da casa de servidão, livrei vocês das mãos dos egípcios, das mãos de todos que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. E aqui o grande perigo: quando Deus nos abençoa, se você entregou sua vida para Jesus, eu tenho certeza, você já foi liberto da opressão. Mas quando nós paramos de buscar a Deus, nós paramos de agradecer, de louvar e reconhecer a mão do Senhor, o diabo vai encontrando pequenas brechas e ele entra por elas. E quando vê, você já está voltando a um jugo de escravidão, você já não tem mais força para vencer o pecado, parece que é mais fácil, né, pedir o divórcio, parece que é mais fácil sair daquela empresa, porque você já não tem mais a força que você tinha antes. Porque antes você estava com Deus, mas agora, por algum motivo, a presença de Deus já não é mais forte, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia. Ele não vai nos dar, Ele já deu o espírito de ousadia, não o espírito de covardia, o espírito de medo, não. Deus já nos ungiu com esse espírito, que é o mesmo que estava em Jesus. E esse espírito, ele é que nos dá a força para vencer a opressão do diabo. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui o Senhor disse: vocês não ouviram. Quando eu chamei vocês: olha, não vão por esse caminho, vocês não me ouviram. Quando eu falei: não toquem em coisas imundas, vocês não me ouviram. Sabe, então o povo de Israel foi errando bastante, até que chegou um momento que ficaram sem saída, eles já não tinham força para sair, e Deus precisou intervir, porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Então Deus levantou um jovem. E continuando aqui o versículo 11, olha o que diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Glória a Deus. Aqui começa uma nova história, mas demorou 7 anos naquela opressão, porque eles precisavam passar por aquilo, até o ponto deles clamarem a Deus de todo o coração,
Porque Deus sabe, às vezes a gente clama, né? Mas não é aquela oração ainda. Você não está disposto ainda a abrir mão do que tiver que abrir mão. Você não está disposto à mudança, e Deus sabe disso. Você pode orar quantas horas for preciso, mas Deus sabe o momento certo que o seu coração está quebrantado e que você realmente entrega os seus pontos. Não, vou entregar nas mãos de Deus. Agora eu já não aguento mais isso. Quando você faz isso, é aí que Deus envia o profeta, Deus envia a palavra, Deus envia o Espírito Santo, Deus entra na tua história. Amém? Então, foi nesse momento que aí então Deus escolheu esse jovem. E esse jovem também estava fugindo. E aqui diz que o povo de Israel estava se refugiando nos montes, nas cavernas. E esse jovem também estava escondendo a plantação para que não fosse roubada. E apareceu um anjo ali e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E ele respondeu no versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, aqui ele pensou: ai Deus, não estou entendendo não, se o Senhor está conosco, se nós somos o povo do Senhor, o povo escolhido, por que a gente está passando por isso? Né? Olha como ele pensava que era, né? E é a forma que a gente pensa muitas vezes. Por que Deus está permitindo isso? Né? Então nós devemos entender uma coisa: Deus nunca é culpado. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e sempre Deus verdadeiro. Nós sempre estamos errados e Deus sempre está certo, porque Deus sabe o que faz. E aqui continuando, só para a gente encerrar, olha o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Quando Deus está com a gente, irmãos, nós somos maioria. Você pode estar sozinho na tua casa. Talvez ninguém da tua casa serve a Deus. Talvez você é o menor da tua casa. Ninguém te dá crédito. Ninguém confia naquilo que você fala. Talvez porque você deu motivos, né? Você lá atrás, você não começava as coisas, não terminava. Lá em casa, muitas vezes as pessoas viam eu assim. Os meus irmãos, porque eu começava alguma coisa e não terminava. Os meus amigos, quando eu me converti, quando eu vim para os caminhos de Deus, eles falaram: Juninho, não vai dar um mês, não dou um mês para você. Porque eu era muito fogo de palha. Eu dizia e não cumpria. Mas o fato de Deus estar comigo, Ele foi me capacitando, Ele foi me ensinando que não devia ser assim mais. E Deus foi me honrando ali no meio deles. Então Deus vai te dar a vitória, e muitos vão ver essas coisas e vão passar a confiar em Deus quando eles verem a obra de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar agora, irmãos. E nós vamos colocar em prática isso tudo que nós falamos aqui. Você vai fazer uma oração de entrega. Se você está vivendo debaixo de opressão, vamos fazer o seguinte: vem aqui na frente e nós vamos orar. E nós vamos clamar ao Senhor, e eu tenho certeza, você vai sair daqui liberto. Você vai sair daqui sentindo uma leveza na alma, porque o Senhor, Ele zela pela palavra dEle para cumprir. E Deus quer te livrar da opressão. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de dar ouvido ao conselho dos ímpios. Tem muita gente aí que tem uma boa intenção, mas ela não anda com Deus. Ela não ouve a Deus. Então não dê ouvidos a ela, porque senão você vai tomar a decisão errada e depois você vai chorar amargamente. E Deus não quer isso. Ouça a voz do Senhor e não tome nenhuma decisão precipitada. Mas antes disso, ore. Porque se você orar antes de qualquer decisão, você nunca vai tropeçar na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos. E agora nós vamos clamar a Deus. Pode começar orando, irmãos. A presença do Senhor está aqui. O Espírito Santo está movendo no nosso meio. Se você está debaixo de uma opressão maligna, você não tem forças para orar, você não ora mais, nem abrir a boca você consegue. Tamanha a sua fraqueza espiritual.
Eu estou aqui para profetizar na tua vida, na unção do Espírito Santo. Você vai ser liberto agora, em nome de Jesus. Essa noite é a noite da tua vitória. Você vai ser liberto. Não importa o quanto você chorou, até mesmo no dia de hoje, você vai voltar a sorrir. Não importa quanto tempo demore, você vai estar fortalecido. Isso é o que importa, porque se Deus é com você, você vai vencer todos os inimigos como se fosse um só. Tamanha vai ser a força na tua vida, tamanha vai ser uma unção sobre você. Você vai chorar, mas você vai orar. Você não vai parar de orar. Se você ora em línguas, você vai orar em línguas, mas você vai guerrear no reino espiritual, porque Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer te libertar do jugo, da opressão, da servidão, da escravidão. Você é livre em nome de Jesus. Você foi liberto por Jesus. Aleluias. Senhor, nós nos colocamos na tua presença agora, meu Pai, e nós te pedimos, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo, Pai, venha varrer esse lugar agora. Satanás, sai desse lugar, sai da vida dessa pessoa, sai desse casamento, sai dessa família, em nome do Senhor Jesus. Jesus, coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Eu não posso tocar nelas, eu não consigo, são muitos, Pai, mas o Senhor, meu Deus, pode tocar nessas vidas agora. O Senhor pode libertar, Pai. Seja um vício, Senhor, da masturbação, da prostituição, o vício, Pai, das drogas, do cigarro, do alcoolismo. Em nome de Jesus, Senhor, liberta-nos, Senhor. Oh, meu Pai, venha trazer a cura, Senhor, assim como o Senhor curava, enquanto o Senhor caminhava aqui sobre essa terra, o Senhor curava os oprimidos do diabo, Senhor. Venha, meu Pai, libertar, venha curar e sarar a tua igreja, Pai. Nós estamos orando aqui, Pai, em comunhão. O corpo de Cristo, Pai, estava doente, mas agora foi sarado. Nós estamos clamando aqui, Pai, em unidade de fé. Nós não vamos levar para casa essa enfermidade na alma, essa enfermidade no corpo. Nós vamos, Pai, sair daqui renovados, confiantes na tua promessa e na tua palavra. E eu creio, meu Pai, que toda maldição que foi lançada contra nós, toda palavra que foi lançada contra nós, ela está caída por terra em nome de Jesus. A tua palavra diz que esta é a herança do Senhor para os teus filhos, meu Pai, que nada que foi proferido contra nós vai prosperar, nenhuma palavra vai prosperar contra nós, em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Senhor, venha trazer libertação, Pai, venha trazer alegria de volta, Senhor, que nós venhamos, Pai, ter o mesmo Espírito, Pai, que Jesus tinha, Pai, um Espírito operante, um Espírito que agia, Pai. Nós não aceitamos, Pai, a escravidão na nossa casa, na nossa família, Pai. Os nossos parentes, Pai, estão cegos espiritualmente, mas nós estamos agora profetizando que eles serão salvos, que eles serão libertos. Hoje eles estão nas mãos do diabo, mas não estarão mais a partir de agora, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, o meu irmão, liberta, Senhor, a minha mãe, o meu pai, os meus tios, oh, Senhor, os meus primos, os meus avós, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Oh, nós clamamos a Ti por eles, Pai. Oh, Senhor, venha trazer o renovo, Senhor, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Senhor, nós queremos voltar a andar de cabeça erguida, vitoriosos, Pai, na nossa casa, no nosso emprego, na escola, em nome de Jesus, Senhor. Nós tomamos posse das Tuas promessas, Senhor, e eu venho te pedir, Pai, traga a nossa memória aquilo que dá esperança, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra diz para nós colocarmos nas portas, em todos os lugares, as promessas do Senhor, Pai, para a gente não se esquecer de que o Senhor é bom, de que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, Pai, traga a nossa memória no dia de amanhã, a partir de amanhã, tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, Senhor. Se o Senhor já operou no passado, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Opera em nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.